Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver a questão número 46 então dessa prova. A seguir são apresentadas quatro funções definidas para x pertencente aos reais, como a gente pode ver aqui, e são também apresentados quatro esboços de gráficos. Aqui estão as quatro funções, tá? Aqui estão os quatro gráficos, logo aqui em cima da minha cabeça. E aqui do lado tem a correspondência proposta em cada uma das quatro alternativas, e a gente tem que fazer as conexões, né? Então, funções f, g, h e p, e os gráficos 1, 2, 3 e 4. Vamos associar então, tá? Por exemplo, aqui pelas alternativas é sempre assim, ó, é 1 e a função associada, depois 2 e a função associada. Então vamos ver o 1 aqui, tá? No 1 aqui, a gente está vendo um gráfico que, pela posição em que ele começa aqui, tá? A gente isso aqui não parece ser um seno nem um cosseno no seu estado normal. Isso aqui parece ser algum tipo de variação ou deslocamento, tá bem? Então eu não diria que isso aqui é um seno de x com esse x aqui, ó, sozinho dentro do parênteses. Por quê? Porque o x sozinho dentro do parênteses faria com que a nossa onda do seno ela iniciasse numa certa linha média aqui. Deixa eu ver. Bom, até poderia ser aqui no caso, mas como aqui é positivo, ó, eu estou somando um valor positivo, eu teria um deslocamento do meu seno, o meu seno que naturalmente tem esse comportamento, ele estaria levemente deslocado para cima, tá? Levemente deslocado, de π sobre 4 unidades. Porque essa soma feita aqui do lado de fora causa isso, né? Causa essa elevação, né? Esse deslocamento vertical. Então, a função f não pode ser a 1, tá? Na verdade, a função f, vamos lembrar aqui o que é π sobre 4, né? Π sobre 4 seria o quê? Seria 3,14 dividido por 4, tá? E aí, 3,14 dividido por 4 vai dar o quê? Algo em torno de 0,77. Se fosse 3,15, seria 0,8, né? Deixa eu ver. 0,75 mais 0,05. Então seria 0,8 aproximadamente isso, tá? Então eu teria um seno começando aqui logo abaixo do 1, né? Então aqui está mais coerente, olha aqui, ó, começando logo abaixo do 1, ó. Essa daqui está parecendo mais um seno realmente com um deslocamento. Olha aqui o deslocamento mostrando que o seno, em vez de começar no chão, como é o normal dele, ele está começando um pouco acima, mas não chega a ser no 1. Então aqui a função f se encaixa melhor, tá? Então deixa eu tirar um pouquinho esses rabiscos que eu fui fazendo contigo. E aqui vamos então associar a função f aqui, ó, com o gráfico 3, tá bem? Então aqui ficou o gráfico 3. A g é a mais perigosa, porque na verdade a função g ela está apresentando aqui uma subtração, né? De um cosseno de uma soma com um seno de uma soma, né? Então, bem perigoso isso. Daqui a pouco, se a gente abrir isso aqui nas fórmulas de soma de arcos, talvez a gente consiga fazer algum tipo de simplificação e vai virar um seno ou um cosseno. Mas eu acho que esse é um caminho muito demorado. Eu não sugiro que tu vá por esse caminho. Talvez seja mais fácil a gente fazer por eliminação e até mesmo testando valores. Quer ver uma coisa? A gente poderia fazer o seguinte: e se o x for zero? Deixa eu ver o que é g de zero. Porque o zero é fácil de trabalhar, né? Se o x for zero, eu teria cosseno de 0 mais π sobre 4, então cosseno de 45 graus, que vai dar a raiz de 2 sobre 2. E aqui também, né? Vai dar 0 mais 45 graus, vai dar a raiz de 2 sobre 2. Como a gente está fazendo um valor menos ele próprio, estaria dando zero. Então a função g ela precisa conter a origem, ela precisa passar pela origem do plano cartesiano. Então essa daqui poderia ser. E na verdade é a única, né, galera? Então olha só que estratégia mais simples, né? Ah, professor, mas deu certo com o zero. Se não desse, bom, a gente poderia ou continuar a estratégia de fazer por eliminação, tentar identificar as outras funções e ver qual que ia sobrar, ou poderíamos testar um outro valor de x, sei lá, o x valendo π, o x valendo π sobre 4, para que a gente pudesse ter uma soma tranquila de realizar aqui dentro e que a gente pudesse estimar mais ou menos onde é que ela está aqui no gráfico. Então,
são algumas ideias, tá? Mas essa daqui já fechou muito bem, já me mostrou que a G só pode ser essa, ó. Então a G ali é o gráfico 2, tá? Depois, a função h de x, vamos dar uma olhada nela. A função h de x, ela pega um seno, mas dentro do x, a gente está fazendo uma subtração, né? Isso vai fazer com que todo gráfico ele seja deslocado para o lado positivo. Então, se a gente fizer aqui um comparativo do gráfico natural de um seno de x, o normal de um seno de x é começar na origem, sobe até o 1, volta, desce até o menos 1, volta, mas termina o seu ciclo em 2π para começar um novo ciclo. Quando a gente tem essa subtração, ela acaba empurrando todo o gráfico π sobre 4 unidades para a direita, para o lado positivo do eixo x. Então essa onda é como se ela começasse um pouco atrasada, um pouco depois. Claro que a onda ela é infinita, né, gente? Então ela vai fazendo isso, tá? Então aqui está me parecendo coerente esse primeiro gráfico, ó. Porque observa que eu estou observando um contato com o eixo x, né, com a minha linha média do gráfico, ali no π sobre 4, que a gente já tinha investigado agora há pouco, que o π sobre 4 a gente pode arredondar ele para algo próximo de 0,8, ou seja, um pouco menos do que 1. Se tu parar para pensar, olha aqui, ó, um pouquinho antes do 1, ó. Então faz sentido a gente considerar que aqui está começando o ciclo do seno. Aqui ele começou o ciclo do seno, né? Mas como a curva é infinita, né, a gente vai ter a continuidade dela aqui para trás. Então para mim essa é a H, mas a gente pode também ainda ter mais certeza disso olhando para essa última para ver se realmente ela vai bater com a P, né? E aqui de novo a gente tem uma soma, né? Ou seja, não é uma situação que a gente está acostumado a lidar. Vamos então supor alguns valores. Vamos tentar com 0, que é mais fácil. E se eu tentar trocar o meu x por 0 nessa função P? Vamos ver, se o meu x for 0, eu vou ter cosseno de 0, que vai dar 1, e seno de 0, que vai dar 0. Então isso aqui está dando 1, ou seja, quando x é 0, a função dá 1, e eu tenho par ordenado 0 e 1 presente nessa função. Realmente, olha aqui, ó, nós estávamos entre 1, né? 1 e 4 romanos. Então aqui, ó, olha o ponto 1 e 0 presente nessa função, tá? E não está presente nessa, nem nessa e nem nessa. Então, inevitavelmente, essa é a função P, confirmando aquilo que a gente já tinha visualizado ali, tá? Então, assim, a gente identificou que essa é a 4 e essa é a 1. Colocando em ordem, então, ficamos com 1H, 2G, 3F e 4P. Então, 1H, já foi a letra B, né, gente? 2G, 3F e 4P. Então essa é a minha sugestão para que tu possa identificar os gráficos e tornar mais fácil a tua vida na hora de resolver essa questão, tá bem? Espero que isso tenha te ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.